Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 12. Bons estudos! Bom, na parte mecânica tá tudo ok. Bom, na parte elétrica também, tudo em ordem. Peraí, Durval. Se na parte mecânica tá ok, na parte elétrica tá ok, só pode ser... problema no sistema eletrônico. É isso aí. Para que o mecânico de manutenção possa detectar problemas como esse, é fundamental ele ter noção sobre circuitos eletrônicos. Exatamente, circuitos eletrônicos que são o centro de comando de muitas máquinas e são também o tema da teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai conhecer os principais componentes eletrônicos das máquinas modernas, como as placas de controle e acionamento. Vai ver sistemas controlados por sensores e os equipamentos de um laboratório eletrônico de manutenção. Esse teclado é um aparelho eletroeletrônico. Para funcionar, ele precisa de energia. E a energia vem direto da rede elétrica, passa pela fonte até chegar ao teclado. A fonte converte a tensão elétrica alternada da rede em tensões apropriadas para o funcionamento dos blocos eletrônicos. Nesse teclado, por exemplo, a fonte transforma os 110 volts que vem da rede numa tensão contínua de 12 volts. É essa mesma função que tem as fontes das máquinas industriais com eletrônica embutida. As máquinas que têm eletrônica embutida, como essa aqui, possuem blocos distintos. A fonte fornece a tensão adequada para o funcionamento dos outros blocos eletrônicos. O Devair, que é o técnico de manutenção por aqui, vai explicar para a gente por que a necessidade da fonte. Porque as placas de controle eletrônico funcionam com baixa tensão, em geral de 3 a 12 volts. Por isso não pode receber a tensão diretamente da rede. E a máquina pode apresentar algum problema por mau funcionamento da fonte? Pode, se a fonte não estiver suportando a ligação com os outros blocos. Para verificar se há algum problema, é só ver as tensões que a fonte fornece diretamente aqui no seu conector de saída, ou as tensões em relação à carcaça do aparelho. Depois, é comparar as especificações que estão escritas na fonte, está aqui, estão inseridas nela mesma, e ver se há diferença, o que indica problema. Outra parte da eletrônica que tem que ser checada são as placas de controle. Placas de controle são a parte inteligente de aparelhos com comandos eletrônicos, como essa placa de controle de um forno de micro-ondas. Qualquer dessas placas, seja na máquina industrial ou no aparelho doméstico, ela é feita de fibra de vidro ou fenolite. Nela se imprimem trilhas de material condutor, geralmente cobre, para ligação de circuitos. Os componentes eletrônicos são soldados e ficam imóveis nas placas. E alguns componentes também podem ser colocados por meio de soquetes. Tudo bem, Durval, mas e se o problema for na placa de controle? É grave? Não. Todo o sistema não vai bem quando as placas vão mal, compreendeu? Tudo bem, mas tem jeito de fazer manutenção? Tem. A manutenção das placas de controle pode depender de algo simples, como isso aqui, uma borracha de lápis. Maus contatos entre as placas e seus conectores são eliminados com a limpeza de seus pontos de contato com borracha. Além das placas de controle, as máquinas eletrônicas possuem placas de acionamento. O que são essas placas? São elas que fornecem as formas de onda e a tensão adequada para as cargas funcionarem. E se existir algum problema com as placas de acionamento, o que acontece? As cargas vão apresentar anormalidades e os motores podem parar, desandar, disparar, etc. O motor de uma máquina eletromecânica não é diferente desse aqui. Ele também é elétrico, quer dizer, recebe energia elétrica e a transforma em energia mecânica. Antes de qualquer ação de manutenção frente ao motor, a gente deve verificar que tipo de corrente o alimenta e como se dá o seu movimento. Este motor, por exemplo, trabalha com corrente alternada, é trifásico e síncrono. Síncrono, ou seja, a sua velocidade é proporcional à frequência da rede, compreendeu? Tudo bem, mas existem motores que funcionam com outras formas de sinal e também com movimentos diferentes. Existem.
Inclusive, você vai encontrar a classificação completa dos motores aí no seu livro. Tudo bem. E como é que a gente faz com esse motor aqui que está ligado a placas eletrônicas? Esse aqui, você verifica as ligações entre os módulos de acionamento e mede as tensões de alimentação. Mas espera aí, ele não tem sensoriamento? Sensoriamento quer dizer que o sistema eletrônico é controlado por sensores. Você provavelmente já viu algum sensor em ação. O sensor de uma porta, por exemplo, que indica a presença da pessoa e aciona o motor e a placa eletrônica responsáveis pela abertura da porta. Sensores são usados para controle de qualidade, programas de produção das máquinas e até para segurança. Qual é a função de segurança dos sensores de uma máquina? Ele detecta a presença de um corpo estranho no trajeto da guilhotina e interrompe o sistema. O sensor dá uma resposta elétrica a um estímulo externo por ele reconhecido. E como podemos verificar se o sensor tem algum problema? O mais simples é fazer a simulação de uma situação que provoque a ação do sensor, verificando a resposta elétrica. Sem falar que muitos equipamentos eletrônicos possuem programa interno autodiagnóstico. E aí é ficar atento à sinalização. Sinalização é a indicação de certas condições do equipamento. Você pode verificar aí no seu equipamento de som, por exemplo, ou então aqui no meu. Quando eu ligo, essa luz vermelha indica que a corrente elétrica está acionando o funcionamento. E essa luz verde indica, por exemplo, que o toca-fitas está em ação. Olha só, tio. Numa máquina como essa aqui, a sinalização serve para indicar falhas no sistema, entendeu? Que são úteis para o operador e para quem faz a manutenção. Não vai me dizer que essa história tem a ver com LED? Tem a ver com LED, sim. Na verdade, LED é a sigla em inglês de diodos emissores de luz. São as luzes que a gente vê num painel como esse aqui, que indica que o equipamento está ligado ou que existe alguma falha no sistema. Peraí, seu Durval, essa história tá meio enrolada. Por quê? A gente começou verificando a fonte. Foi. Depois a gente passou para as placas eletrônicas. Vimos o motor, os sensores e a sinalização. Mas eu tô super atrapalhado. Dá para se perder mesmo, com tantos elementos diferentes num equipamento só. Mas nós vamos ver como tudo isso está integrado. A energia vem da rede elétrica e passa pela fonte, que fornece a tensão adequada para o funcionamento das placas de controle, de acionamento, carga, sensoriamento e também da sinalização, que está ligada à placa de controle. Todo esse esquema é encontrado em grande parte dos equipamentos das grandes indústrias que possuem muitas máquinas com eletrônica embutida em sua linha de produção e que, por isso, contam com laboratórios de eletrônica fazendo parte do seu esquema de manutenção. Qual é a necessidade desses laboratórios? Porque quando se constata um defeito no módulo eletrônico, o melhor é substituí-lo por um novo e trazer o módulo defeituoso para testes. E como se repara um módulo desses? Primeiro, com o aparelho desligado, pode-se medir as resistências elétricas dos componentes suspeitos e comparar com o módulo bom. E aí, então, trocar o componente defeituoso. O segundo caminho é simular o circuito interno com um aparelho especial capaz de identificar o componente defeituoso. Além do simulador, um laboratório de eletrônica como esse conta ainda com instrumentos de medição elétrica, como os multímetros, ferro de solda, dessoldador, alicate de bico e de corte e pinça eletrônica. É por isso que é tão importante que os mantenedores eletricistas recebam treinamento em eletrônica. Para o mecânico, quanto mais noções ele tiver de todos os componentes do seu equipamento de trabalho, mais ações preventivas de problemas ele vai poder realizar. É isso aí. Limpeza e bons contatos são essenciais na prevenção de defeitos de componentes eletroeletrônicos. O bom agora é fazer uma revisão. É isso aí. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a fonte é o aparelho que converte a tensão elétrica da rede em tensões adequadas aos blocos eletrônicos. Viu o que são as placas de controle, as placas de acionamento e os cuidados básicos de manutenção das conexões. Aprendeu que os sistemas eletrônicos controlados possuem sensores e que os módulos de sinalização indicam certas condições do equipamento. Você também viu o que é um laboratório eletrônico para a manutenção de circuitos e placas utilizadas nas máquinas industriais. Termina aqui o bloco sobre manutenção eletroeletrônica.
Mas o nosso curso continua na próxima teleaula, com análise de falhas em máquinas. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.